Salve! Conhecer o devedor é a pedra-chave para a solução da sua cobrança. Conhecer o devedor a fundo, profundamente, com certeza vai te ajudar a encontrar bens do devedor. Fica comigo que eu vou te explicar por quê. Meu nome é Marcelo Carvalho de Montalvão, eu sou analista da Montax, uma empresa de finanças, inteligência financeira, investigações corporativas e investigações patrimoniais. Nós auxiliamos departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a identificar pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos. Conhecer o adversário, conhecer o devedor, é sim a pedra-chave da solução do caso. E muita gente, quando eu falo isso, é uma coisa que parece muito óbvia. Gente, a maioria das coisas na vida são muito óbvias. Elas estão embaixo do nosso nariz, só que a gente não quer ver. Da mesma forma que conhecer a nós mesmos é importante. Às vezes a gente não se conhece. Quantos de nós não conhecem nossas potencialidades e também não conhecem nossas limitações, nossos defeitos e continuamos insistindo nos erros, ou às vezes nós não exploramos as nossas potencialidades. A mesma coisa com o devedor. Se você está tentando cobrar uma dívida milionária, você já se perguntou, eu conheço o devedor? Conhecer o devedor não é apenas saber quem ele é, o que ele faz, não é apenas saber o CPF dele, onde ele mora. Conhecer o devedor é ser amigo dele, é ter acesso aos recônditos da alma dele, é saber exatamente quais são as predileções dele. Eu vou dar um exemplo de como isso pode te ajudar na solução do seu caso. Se você se concentrar na personalidade do devedor, a primeira grande vantagem disso é que você vai conseguir identificar muito mais facilmente os bens do devedor. Os despachantes, os amadores, eles se concentram na busca de bens do devedor, por isso que eles não encontram nada. Os profissionais de inteligência, eles sabem da importância de você conhecer a pessoa, de você conhecer seus gostos, suas predileções. É o que o Mossad faz, por exemplo, em Israel. É o que o time da 8200 faz em inteligência eletrônica. É conhecer a pessoa para poder identificar suas vulnerabilidades. Então, vou dar um exemplo aqui do que significa conhecer a pessoa. No caso da pessoa física, ou do sócio de uma empresa devedora, o sócio administrador, um sócio cotista, ou sócio controlador, tanto faz. A pessoa do sócio, ou as pessoas dos sócios, elas têm gostos, elas têm predileções. Por trás de toda a empresa existem pessoas. Então é muito importante conhecer a personalidade dessas pessoas. Essas pessoas, elas estão devendo dinheiro para a gente, estão devendo dinheiro para os nossos clientes e desaparecem ou ocultam bens para não pagar dívidas. O que nós devemos fazer? Nós devemos saber como está a vida dessa pessoa, o que ela faz, onde ela mora, onde ela trabalha e onde ela passa os finais de semana. O endereço residencial, o endereço profissional e a casa de praia ou a casa de campo. Quais esportes ela pratica? Equitação? Será que ela não tem um cavalo? Tá entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Quando você conhece a personalidade do devedor, você acaba sem querer descobrindo o patrimônio dela. Porque a personalidade revela predileções. As predileções revelam classes de ativos ou locais de investimento. Porque o patrimônio da pessoa nada mais é do que uma extensão da sua personalidade. E é importante a gente conhecer o devedor para a gente entender a cultura do devedor, para a gente entender o modelo mental do devedor. Por exemplo,
Um carioca que por acaso se apropria de uma quantidade de dinheiro indevidamente, ele vai realizar alguns investimentos. Mas muito dificilmente ele colocaria o dinheiro dele em uma fazenda. Muito dificilmente. Por quê? Por causa do modelo mental, da cultura do Rio de Janeiro. São todos os cariocas que pensam assim? É claro que não. Existem cariocas que gostam de fazenda, tem cariocas que gostam de gado, tem cariocas que gostam de cavalos, tem cariocas que gostam de saber quanto custa a saca da soja, mas a maioria investiria em uma empresa, investiria por meio de uma corretora de valores em uma empresa do segmento na Bolsa de Valores. Já o goiano, pessoal, um goiano ou um cuiabaense, eu nem sei como chama quem nasce em Cuiabá, deve ser cuiabaense. Um goiano, ele muito provavelmente, se ele tivesse poder econômico, se ele do nada conseguir um dinheiro, seja com uma fraude, com um empréstimo, seja, enfim, ele com certeza investiria em uma fazenda. Por quê? Porque em Goiânia, se você não tem uma fazenda, você não é rico. Lá é status você ser um fazendeiro. Não é o caso aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, você, jovem, sai à noite, encontra uma garota, você diz que é fazendeiro, é claro que ela vai saber que você é um homem bem-sucedido, mas isso não vai encher os olhos dela. Em Goiânia não, é importante ter uma fazenda. Por isso que é importante a gente conhecer o devedor. É importante também a gente saber se essa pessoa, se ela é casada, se ela é solteira, se ela está bem com a esposa. Muitos homens simulam divórcio para não pagar dívidas, essa você já deve saber. Alguns homens têm uma segunda esposa ou uma amante que virou esposa, virou companheira, mas só pessoas do círculo íntimo sabem. Nós já tivemos casos aqui na Montax que descobrimos o patrimônio do devedor estava em nome da secretária. Quando nós descobrimos isso, nós ficamos chocados. Como assim? Ele confiou tanto na secretária? E fomos descobrir. A secretária, na verdade, a companheira dele. Ele ainda estava casado apenas no papel, mas ele convivia com a secretária. É importante saber se a pessoa, por exemplo, é homossexual. Pode parecer uma informação irrelevante para fins de busca patrimonial, não é. Se a pessoa tem uma relação homoafetiva, ela muito provavelmente vai colocar bens em nome do seu companheiro, da sua companheira. Isso é muito comum. A gente tem que descobrir o CPF da pessoa para saber, por exemplo, onde a pessoa cresceu, onde ela se desenvolveu, para, naquele lugar, a gente procurar bens. Naquele lugar, a gente procurar ativos que às vezes não estão registrados nos cartórios. Foram comprados com uma escritura pública que não foi levada ao cartório de registro de imóveis, ou uma escritura particular, o tal contrato de gaveta. Como é que a gente descobre isso? Pelo CPF, aquele último número antes do hífen, revela onde a pessoa nasceu ou onde ela se desenvolveu. Se aquele, por exemplo, em São Paulo, antes do hífen é o 8. No Rio de Janeiro e Espírito Santo é o 7. O 1 é quem nasceu em Brasília ou no Centro-Oeste. O 2, região Norte. 3, naqueles estados do Nordeste mais setentrionais, né? mais próximos da Amazônia. 4, os estados do Nordeste que são mais próximos ao Oceano Atlântico, mais próximos da Europa. 5, Minas Gerais. 9, Paraná e Santa Catarina. E 0, Rio Grande do Sul. É importante a gente saber. Pelo CPF a gente já sabe onde a pessoa nasceu, onde a pessoa se desenvolveu, onde a pessoa cresceu, onde ela tirou o CPF dela. Quem é da minha geração só tirava o CPF por ocasião ali do alistamento militar ou da abertura de uma conta bancária por volta dos seus 18, 20 anos de idade. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a criança, ela na certidão de nascimento já deve, se eu não me engano, já deve constar o CPF dela para fins de registro no Ministério da Saúde, porque a pessoa vai ter o cadastro dela no Ministério da Saúde, ou vai contratar
um plano de saúde. Então, hoje em dia, a pessoa já nasce já com o CPF praticamente. Antigamente não. Então, o CPF antigamente ele revelava onde a pessoa nasceu ou onde ela se desenvolveu. Hoje em dia, praticamente, o CPF revela onde a pessoa nasceu para essa nova geração. Então, para conhecer melhor o devedor, nós utilizamos duas técnicas de espionagem. É isso mesmo. Não se assustem com essa palavra espionagem. São duas técnicas de espionagem absolutamente legais. São técnicas de espionagem que, na verdade, nem eram técnicas de espionagem, eram técnicas de pesquisa, de jornalismo investigativo, que foram adotados pelos espiões por conta da sua facilidade, por conta da sua criatividade, por conta da sua eficácia. São elas a inteligência de fontes abertas e a inteligência de fontes humanas. A inteligência de fontes abertas nada mais é do que você acessar dados de domínio público sobre aquela pessoa, dados em cartório, dados em redes sociais, dados na internet, coletados na internet, jornais. Antigamente os jornais, ainda tem uns sites de fofoca por aí, mas antigamente os jornais impressos, eles tinham aquela chamada coluna social. Ali tinha muita fofoca, mas ali você ficava sabendo quem casou com quem, às vezes quem foi à falência, quem se aliou a quem, do ponto de vista de negócios. Essas informações, às vezes, elas auxiliavam na busca de ativos. Um outro sistema de busca de dados e informações é a inteligência de fontes humanas. Esse, pessoal, é o mais antigo de todos, é o mais eficaz. A inteligência de fontes humanas, ela não produz provas em si, a não ser quando a pessoa resolve fazer uma declaração pública num cartório, ou um depoimento em uma delegacia, ou na presença de um juiz. Mas não é o caso, eu estou falando de entrevistar pessoas que conheceram o devedor. Essas pessoas, elas têm informações privilegiadas, porque são dados e informações que estão aqui, ó, no cérebro delas. Às vezes não está em lugar nenhum, está aqui. Que tipo de dados são esses? Por exemplo, se a pessoa praticava algum esporte, se ela tinha algum cavalo, um jet ski, se ela tem casa de praia ou casa de campo. Uma das perguntas que a gente faz, a pessoa viaja, ela viaja aos finais de semana, para onde ela vai? Essa informação é importante. Se a pessoa viaja todo final de semana para Petrópolis, muito provavelmente ela tem uma casa em Petrópolis. Nós telefonamos para os porteiros dos edifícios. Fulano mora aí? Não. Muito obrigado. Ele se mudou há quanto tempo? Sim, ele está morando aqui. Sabe dizer se o imóvel é próprio ou é alugado? Às vezes o imóvel é próprio, mas não está no nome dele. Está no nome de um laranja. Então a gente tira uma certidão desse imóvel e investiga o nome do proprietário na matrícula do imóvel. Tem porteiro que diz que não pode prestar informações? Claro. Mas tem porteiro, você não consegue no porteiro do turno da manhã, você liga para o porteiro do turno da tarde. Como vocês acham que os jornalistas investigativos conseguem as informações? É proibido isso? Não se eu estiver acessando dados que não sejam para comercializar esses dados e se eu estiver buscando dados para proteção de crédito, para investigação, para repressão de crimes, de estelionato, de fraude de execução, de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro, ocultação de bens. Eu estou, na verdade, fazendo um trabalho que é devido por lei. A lei anticorrupção, a lei anti-lavagem de dinheiro. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não se aplica a esse tipo de investigação. Então, são fontes humanas de inteligência, por exemplo, ex-funcionários, ex-amigos, ex-esposas. Essas, às vezes, têm muita coisa para revelar e fazem questão de revelar. Principalmente quando o casamento não deu muito certo. Porteiros de edifícios, já falei aqui. Guardadores de veículos. As fontes humanas de inteligência, elas são muito boas porque elas revelam coisas que os melhores sistemas informatizados não revelam. Aí você coleta aquele dado, aquela informação da fonte humana de inteligência, joga nos sistemas informatizados e, eureka, vai descobrir muita coisa. Uma das fontes abertas de inteligência que a gente mais gosta são os arquivos de litígios.
Os autos de processos judiciais quando existe uma disputa entre o devedor e outras pessoas. Por quê? Porque os arquivos de litígio, eles são uma fonte aberta de inteligência, afinal de contas, os autos de um processo são públicos, salvo quando esse processo está correndo em segredo de justiça, qualquer advogado pode acessar esses autos. Então você pede para o advogado da sua firma, ou contrata um advogado para acessar os autos. A grande vantagem dos arquivos de litígio é que eles combinam fontes humanas de inteligência com inteligência de fontes abertas. As fontes abertas são os autos em si e as fontes humanas são as declarações das partes naqueles autos. Quando são reclamações trabalhistas, então, são ótimas, porque o ex-funcionário, ele sabe ao fundo a forma de produção de renda do devedor e onde que o devedor tem negócios. Às vezes ele até lista na reclamação trabalhista outras empresas que o credor não sabia, o devedor tem participação. Então, pessoal, fica a dica, pesquise, investigue, descubra a personalidade do devedor. Isso vale para devedor pessoa física quanto pessoa jurídica. A pessoa jurídica, qual o ramo de atuação dela, qual é a área de atuação? Será que essa pessoa jurídica será que não foi criada uma empresa sucessora que assambarcou o mercado dessa empresa que faliu, que encerrou irregularmente? Será que alguém, um sócio ou um laranja do sócio, não criou uma empresa no nome dele, uma empresa sucessora daquela? O que é uma empresa sucessora? É aquela empresa que se apropria da marca, do ponto comercial, da listagem de fornecedores, da listagem de clientes, das máquinas, dos funcionários, enfim, é uma empresa que se apropria dos ativos intangíveis de uma companhia que foi encerrada irregularmente porque não conseguiu pagar suas dívidas e criou uma nova empresa aproveitando só a parte boa da antiga, não trouxe com ela as dívidas. Então essa nova empresa, essa empresa sucessora, ela tem que ser trazida para o processo de execução. Gostou desse vídeo, pessoal? Dá um like, compartilhe esse vídeo com aquele seu colega, aquele seu amigo que tem crédito para receber, ou aquele seu colega advogado que não está conseguindo encontrar bens. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço, pessoal. Tchau!